E aí, tudo bem? Tá programado para abril de 2024 o ônibus Clássicos X-Men, que vai trazer material da revista Classic X-Men americana. Para quem não sabe, a Classic X-Men republicava todas as histórias dos X-Men desde a chegada da nova equipe, mas com páginas extras nas histórias e histórias secundárias, a maioria delas por Chris Claremont e arte de John Bolton. Quando fizeram esse anúncio, eu não me empolguei tanto. Falei, putz, vão publicar de novo a fase do Cockrum e do Byrne com aquelas páginas extras que eu não curtia quando a Abril publicava. Eu só curto as histórias, essas historinhas, né, com a arte do Bolton. E existem nos Estados Unidos edições só com essas histórias, chamadas de Classic X-Men Vignettes. Se saísse isso aqui, pra mim já tava bom. Mas depois eu vi um vídeo em que os caras estavam folheando, né, o ônibus gringo, e eu vi que não tem as histórias do Cockrum e do Byrne tudo de novo. Eles só publicam as páginas extras e contextualizam o que foi inserido e por quê. E publicam as histórias com a arte do Bolton e mais pra frente outros artistas. Aí eu me interessei mais por esse ônibus. Vou mostrar para vocês então quais são essas páginas extras, o que acontece nelas e quais são as histórias extras, né, as tais vinhetas com arte de John Bolton, tem também do Jim Lee, tem outros artistas. E eu vou dar meu parecer sobre a qualidade desse material. Eu não vou entrar, né, no detalhe dos balões, porque eles mostram também as falas que eles mudaram, tal, mas isso aí já é muito detalhe e o vídeo vai ficar grande e isso também pode se perder na tradução, né? Em português pode ter ficado diferente, então isso aí não vou mostrar. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e joga esse vídeo naquele grupo de WhatsApp dos seus amigos. Já está seguindo a gente no Instagram? HQ Você Precisa Saber. Vai lá, tem bastante conteúdo, coisa muito legal. Lá você vê os mini reviews que eu estou fazendo de várias edições que eu estou recebendo da Panini. Dá uma olhada lá. Vamos começar com a Classic X-Men 1, de 1986. Ela republica a Giant Size X-Men 1, de 1975. A história original é do Len Wein e do Dave Cockrum. O material adicional é do Chris Claremont e do John Bolton. Diferente das outras edições, o material do Bolton são as páginas adicionais e não uma história secundária. As páginas adicionais são: Ciclope chega na Mansão X após ter sido o único a escapar de Krakoa, a Ilha Viva. A criatura drenou seus poderes e o Scott por um tempo consegue abrir os olhos sem disparar suas rajadas óticas. Ele conta para o Xavier que ele e os X-Men da época, Garota Marvel, Anjo, Homem de Gelo, Destrutor e Polaris, foram investigar essa ilha no Oceano Pacífico, mas ela era um mutante gigantesco alterado por experimentos nucleares realizados na região. Toda a equipe foi capturada, mas o Scott conseguiu fugir. De repente, as rajadas óticas dele retornam, mas com a intensidade ainda maior que antes. Xavier precisa desenvolver um novo visor para conter o poder ampliado do Ciclope. Xavier decide recrutar uma nova equipe de mutantes em várias partes do mundo para resgatar os X-Men originais. Aí a gente vai para Giant Size X-Men mesmo, né, em que o Xavier recruta o Wolverine, Tempestade, Colossus, Noturno, Banshee, Solaris e Pássaro Trovejante. Eu não vou entrar aqui no que acontece nas histórias antigas também, senão o vídeo vai ficar mais gigante ainda, tá? Eu vou partir do princípio que você tem algum conhecimento sobre X-Men. Se você não tiver, eu fiz um vídeo para cada história que eu vou falar aqui, até o fim da fase do Byrne. Depois dá uma olhada, tem na playlist tudo o que você precisa saber, lá no comecinho, os primeiros vídeos do canal. Eu falo bastante curiosidade e conto como são essas histórias todas que a gente vai falar aqui. Depois que o Xavier recruta todos os novos X-Men, a gente tem mais umas páginas extras. Ciclope explica para o novo grupo qual é a missão e eles partem. Conseguem resgatar a equipe e retornam para casa. Já na mansão, Alex e Lorna conversam e decidem deixar os X-Men. Jean vê que o Ciclope está ocupado e decide dar uma volta sozinha pelo jardim da mansão. Banshee está tocando piano na sala de música com Colossus e Noturno. De repente, Bob, o Homem de Gelo, chega e é bastante hostil com os novos moradores da mansão. Ele diz que esses esquisitos não são X-Men, que aqui não é o lugar deles. Em seguida, Bob se desentende com John Proudstar, o Pássaro Trovejante. Jean é abordada por Wolverine, que começa a dar em cima dela.
Já o Anjo resolve se insinuar para a Tempestade. O Anjo vê de longe o Logan abordando a Jean e parte com tudo para cima dele. A Jean repreende Warren, mas o Wolverine desembanha as garras e parte pro ataque. Um relâmpago da Tempestade acaba com a briga. Warren diz que um louco violento como Wolverine não deveria ser um X-Men. Depois, Jean diz pro Professor X que se sente atraída por Wolverine. Isso aí é um retcon, ela nunca deu bola para ele nessas primeiras histórias. A intenção do Claremont foi adequar essas edições ao que ficou estabelecido depois. Importante dizer que várias páginas da Giant Size X-Men 1 original foram suprimidas aqui e substituídas pelo material do Bolton. Última vez que essas histórias foram publicadas desse jeito no Brasil, X-Men Classic 1 e a 2, que eu não tenho, são da Abril de 1993, mas eu tenho essa história aqui, ó. Heróis da TV 109 e 110. Isso aqui é de 1988. Classic X-Men 2, que republica a X-Men 94. As páginas extras da história foram desenhadas por Dave Cockrum e são: Ciclope treina com os X-Men na Sala de Perigo. Essas páginas substituem uma outra da história original. Ciclope conversa com Xavier sobre o progresso dos novos X-Men. Na Ilha Muir, na Escócia, Moira MacTaggert anda a cavalo com Rain Sinclair. Importante dizer que nenhuma das duas personagens tinha sido criada na época em que essa história saiu originalmente. Elas são interrompidas pelo Reverendo Craig, que era o tutor da Rain, um homem religioso e preconceituoso com mutantes. De volta à mansão, Pássaro Trovejante salta de um penhasco para provar o seu valor, mas a Tempestade salva a vida dele. Na história curta por John Bolton, Tempestade começa a desenvolver um forte laço de amizade com Jean Grey. A gente vê que a Jean dividia apartamento com Misty Knight, coisa que só seria revelada mais pra frente. Ororo tem uma crise de claustrofobia no metrô e Jean a ajuda. A história dos X-Men com as páginas extras dessa edição tinha saído pela última vez na X-Men Classic 2 também. A história do John Bolton tinha saído aqui, na X-Men 5 da Abril, em 1989. Classic X-Men 3, que republica a X-Men 95. As páginas extras são desenhadas por Dave Cockrum e elas são: a segunda e terceira páginas foram redesenhadas, com o Conde Nefária conversando com os Homens-Animais. Aqui, os 3 primeiros quadrinhos são da história antiga, o resto é material inserido depois. Aqui, os 3 primeiros quadrinhos foram adicionados depois. Outra página extra, Pássaro Trovejante discute com o Ciclope mais uma vez para mostrar o quanto ele estava inseguro, querendo mostrar o seu valor. Na história do Claremont e de John Bolton, Xavier e os X-Men levam o corpo de John Proudstar para ser sepultado por sua tribo, mas ele é roubado. Quem fez isso foi seu irmão, James Proudstar, que anos depois tentaria se vingar dos X-Men e mais pra frente ainda entraria para X-Force. A história com páginas extras tinha saído pela última vez em X-Men Classic 3 da Abril de 1993. Eu tenho ela na Super Aventuras Marvel 98 da Abril de 1990. A história do John Bolton tinha saído aqui em X-Men 22 de 1990 também. Classic X-Men 4, que republica X-Men 96. As páginas extras são desenhadas por Dave Cockrum e são: Noturno vai dar um mergulho na piscina e vê que a Tempestade está nadando nua. Ela não entende os pudores que os americanos têm. Colossus dá sua camiseta para Ororo se cobrir. Xavier conversa com Moira, cuja real primeira aparição é aqui, nessa edição. Eles dizem que foram namorados no passado, mas ela se interessa por Sean Cassidy, o Banshee. Na história com desenhos do John Bolton, Wolverine desafia o Noturno a parar de usar o indutor de imagens que o deixava com a ilusão de ter aparência humana. Kurt aceita, mas um valentão tenta agredi-lo, e o Logan parte para cima. A história com páginas extras só tinha saído até hoje aqui, em X-Men Classic 4 da Abril, em 1993. A história do Bolton só tinha saído aqui, em Homem-Aranha 68, de 1989. Classic X-Men 5, de 1987, que republica X-Men 97. As páginas extras são desenhadas por Dave Cockrum. Eles dão uma alongada aqui numa cena do Alex Summers com a Lorna Dane, com o Alex pensando como ele é feliz, como ele ama a Lorna.
também alongam a luta entre o Destrutor, Erik Scarlatti e Ciclope. Na história do Bolton, Colosso salva uma bailarina que fugiu da União Soviética. Os dois se apaixonam, mas quando ela descobre que Piotr é mutante, é preconceituosa com ele. A história com as páginas extras tinha sido publicada em X-Men Classic 4 também. A do John Bolton saiu em X-Men 5 também. Classic X-Men 6, que republica X-Men 98. As páginas extras foram desenhadas por James Fry e são uma alongada no confronto do Banshee e o Wolverine contra os Sentinelas. Colossus e Noturno saem com suas namoradas da época, Elizabeth Wilford e Amanda Sefton. Enquanto os X-Men restantes treinam na sala de perigo, Ciclope usa o cérebro para tentar localizar o Wolverine, Jean e Banshee, que tinham sido capturados pelos Sentinelas de Stephen Lang. Sebastian Shaw intercepta o sinal do cérebro e diz que está associado a Lang, coisa que não tinha na história original. A história do Bolton é uma história sem texto, com a Jean se arrumando para sair com o Scott, pouco antes dessa aventura, que culminaria com ela se tornando a Fênix. A história com as páginas extras saiu pela última vez em X-Men Classic segunda série 1, da Abril de 1995. A história do Bolton tinha saído na X-Men 5 também. Classic X-Men 7, que republica X-Men 99. As páginas extras são desenhadas por Jim Sherman e são: o Dr. Corbeau consegue infiltrar os X-Men em uma base da NASA para eles entrarem em um ônibus espacial e irem atrás dos X-Men sequestrados. Mas olha que erro primário. Não é o Wolverine aí, vestindo a roupa de astronauta? Mas ele era um dos sequestrados que estava lá no espaço. Stephen Lang se reporta ao Clube do Inferno. A gente conhece um tal de Ned, que seria Edward Buckman, um superior ao Sebastian Shaw no clube, introduzido como retcon aqui. E aqui só o primeiro quadrinho é da história antiga, todo o resto é novo, com Wolverine e Banshee sendo libertados. Já aqui o primeiro quadrinho é novo, com o Logan desembanhando as garras. Na história do Bolton, o personagem Ned é melhor desenvolvido. Ele era o Rei Branco do Clube do Inferno. A gente conhece a esposa do Ned, Perry Seville. A Tessa é bem melhor desenvolvida. E tem também Lourdes Chantel, acompanhante de Sebastian Shaw, uma mutante teleportadora. Shaw descobre por meio da telepatia de Emma Frost que o objetivo do Ned ao reativar os Sentinelas era erradicar os Homo Superior. Ned e Paris eram humanos normais. Um sentinela ataca Emma. Shaw exige que Lourdes use seus poderes para teleportar ele e Tessa até onde estão Emma, Leland e Michael Ross, um piloto que sofreu um ataque do Stephen Lang em histórias anteriores. O sentinela mata Lourdes. Shaw destrói o sentinela e jura vingança contra Ned Buckman. Emma controla a mente dele e o faz matar a tiro seus aliados e esposa. Shaw quebra o pescoço de Ned com as próprias mãos e se torna o líder do círculo interno do Clube do Inferno. A história com as páginas extras saiu pela última vez em X-Men Classic segunda série 1 também. A história do Bolton está inédita no Brasil. Classic X-Men 8, que republica a X-Men 100. As páginas extras são desenhadas por Jim Sherman e são: enquanto Stephen Lang fala com um dos seus subalternos, Ciclope usa toda a sua energia ótica para se libertar. Aqui, o primeiro quadrinho é da história original, o resto é novo. Na história original, a nave do Lang bate e explode, aparentemente matando o vilão. Aqui, Jean o salva com sua telecinésia, mas Lang depois desaparece em outra explosão. Só o primeiro quadrinho dessa página é novo, com os X-Men abrindo caminho para fugir da estação espacial. Na história do Bolton, publicada depois da estreia da revista X-Factor, a gente vê como ocorreu a substituição da Jean por uma duplicata sua criada pela Força Fênix, que a substituiria na equipe a partir de agora. Última vez que a história com as páginas extras foi publicada, X-Men Classic segunda série 2 de abril de 1995. Última vez que a história do John Bolton foi publicada, X-Men, a Ascensão da Fênix da Panini, de 2021. Classic X-Men 9, que republica X-Men 101. As páginas extras são desenhadas por Tom Morgan e são: depois que o ônibus espacial cai na Baía Jamaica e surge a Fênix, Peter Corbeau encobre a presença dos X-Men que fogem.
Ororo vai até a mansão e pega roupas civis para todo mundo. Noturno usa o indutor de imagens para parecer normal. Xavier domina a mente de um motorista de limusine e pede que os levem ao hospital. A Fênix converte seu traje automaticamente em um traje civil, mesmo desacordada. Na história do Bolton, enquanto os X-Men aguardam notícias da Jean no hospital, Noturno, usando o indutor de imagens, sai para dar uma volta e encontra um garoto. Ele o leva para casa, mas no dia seguinte descobre que o garoto era paciente do hospital e faleceu, vítima de câncer. A história com páginas extras foi publicada pela última vez na X-Men Classic segunda série 2 também. A história do Bolton estava inédita no Brasil. Classic X-Men 10, que republica a X-Men 102. As páginas extras são desenhadas por John Romita, o Romitão, e são... Os 3 últimos quadrinhos dessa página aí foram substituídos pela arte do Romita. A página seguinte também foi substituída por uma nova do Romita. Claremont decidiu recontar a origem da claustrofobia da Tempestade. Mais uma página nova, com ela sendo tratada como uma deusa na África. Quando Xavier vê o reflexo da mulher que a gente descobriria ser Lilandra no espelho do hospital em que a Jean estava, criaram essa página nova aí com ele tentando contato e tendo um colapso. Na história do Bolton, Wolverine tem um embate com dentes de sabre. A velha rusga entre o Logan e o Creed também foi um retcon introduzido na época da saga Massacre de Mutantes. Nessa história, o Dentes começa a pregar peças no Wolverine, matar pessoas ao seu redor, e no fim rasga sua garganta e o joga na água em Staten Island. Logan sobrevive, mas fica em dúvida se um dia vai derrotar o Creed de uma vez. As histórias com páginas extras tinham saído em X-Men Classic segunda série 2 também. A história do Bolton tinha saído no Super Almanac Marvel 1 da Abril, de 1989. Classic X-Men 11, que republica a X-Men 103. As páginas extras são desenhadas por Dave Cockrum e são... O primeiro quadrinho de recapitulação da página 2 foi substituído por uma página e 2 quadrinhos, com uma recapitulação mais detalhada da edição anterior. Os 2 últimos quadrinhos dessa página são novos, com Xavier sentindo o sofrimento da Tempestade sendo torturada pelo Fanático. Aqui, os 4 primeiros quadrinhos são novos. Xavier vê de novo a imagem de Lilandra, tem um treco e é ajudado por Moira. Aqui, uma página extra do Fanático e Black Tom Cassidy tentando deter Ororo. Na história desenhada por John Bolton, Tempestade impede um escritor de se suicidar, mas depois ele precisa ajudá-la contra um assassino de mulheres. A história com páginas extras foi publicada também na X-Men Classic segunda série 2. A história do Bolton estava inédita. Classic X-Men 12, que republica a X-Men 104. As páginas extras são desenhadas por Dave Cockrum e são... Após Magneto destruir a embarcação dos X-Men, a gente tem 3 páginas novas mostrando como a equipe se salvou e o Magneto se preparando para enfrentá-los. Na história do Bolton, Magneto relembra o assassinato da sua filha Anya, que foi queimada viva por ser mutante e despertou nele o ódio contra a humanidade e o temor de sua esposa Magda. A história com páginas extras tinha sido publicada em X-Men Classic segunda série 3 da Abril, em 1995. A história do Bolton saiu pela última vez em A Saga dos X-Men 11 da Panini, em 2023. Classic X-Men 13, que republica a X-Men 105. As páginas extras são desenhadas por Bob Layton e são... A primeira página da história é nova e mostra o Pássaro Negro pousando com os X-Men antes deles chegarem para enfrentar Eric e o Escarlate. Na segunda página, Xavier de novo tem uma visão de Lilandra, Fênix o ajuda e Eric se prepara para atacar. Na página 3 foi introduzido um quadrinho aqui em cima com o Pássaro Negro pousando. Mais uma página extra com os X-Men enfrentando o Senhor do Fogo. Na história do John Bolton, Jean e Misty Knight estão descansando na praia quando veem golfinhos em perigo e a Jean decide ajudá-los. Ela acaba revelando seus poderes de Fênix para Misty. A história com páginas extras tinha saído em X-Men Classic segunda série 3 também. A história da Jean e da Misty estava inédita no Brasil. A X-Men 106 não foi republicada em X-Men Classic, porque é uma história tapa-buraco em que não acontece nada. Então a gente vai para Classic X-Men 14, que republica a X-Men 107. Os desenhos das páginas extras são de Chuck Patton e são...
Uma página dupla em que todos os X-Men pensam no absurdo de estarem do outro lado do universo combatendo uma ameaça cósmica. Fizeram também essa página extra introduzindo melhor os Piratas Siderais. Na história do John Bolton, a gente vê como Lilandra conseguiu escapar do seu irmão D'Ken e decidiu procurar a ajuda daquele que viria a ser seu amado, Charles Xavier. A história com páginas extras saiu em X-Men Classic segunda série 4 de abril de 1995. A história da Lilandra estava inédita no Brasil. Classic X-Men 15, que republica X-Men 108. Os desenhos das páginas extras são de Chuck Patton e, a partir de agora, os desenhos das histórias clássicas seriam do John Byrne. Vamos ver as páginas extras. Nessa página, os 3 últimos quadrinhos são novos, com o Corsário chorando ao finalmente rever Ciclope, seu filho. Mais uma página nova, com a Fênix se conectando a todos os X-Men e salvando o universo. Mais uma página extra, em que a Fênix vê pela primeira vez a possibilidade de se tornar a Fênix Negra. E os 2 quadrinhos dessa página são extras, com Jean saindo do cristal Unicron e sendo ajudada pelo Scott. Na história por Claremont e Bolton, a gente vê como o Corsário, após ter sido capturado, ter sua esposa morta pelo Shi'ar e ter sido transformado em escravo, conheceu Hepzibah, Chod e Raza e conseguiu escapar, formando os Piratas Siderais. A história com páginas extras tinha saído na X-Men Classic segunda série 4 também. A história dos Piratas Siderais estava inédita no Brasil. Classic X-Men 16, que republica X-Men 109. A fase do John Byrne começa para valer e as páginas extras são do Kieron Dwyer, que é enteado do Byrne, uma curiosidade aí na vida real. Vamos ver quais são essas páginas extras. Na primeira página, desenharam um quadrinho novo com uma imagem da Mansão X. Aqui, James MacDonald Hudson, nessa época chamado de Arma Alpha, se prepara para capturar o Wolverine. Lilandra tenta se adaptar à Terra, Xavier a ajuda. São 2 páginas. Após fugir dos X-Men no fiasco que foi sua missão, James volta para o Canadá, para sua casa e para sua esposa Heather. Na história do Bolton, a gente conhece o passado do Banshee. Ele encontra pela primeira vez Maeve Rourke, que viria a ser a mãe de Teresa Rourke Cassidy, a Siren, mas Sean vai ter que competir com seu primo Tom Cassidy, o Black Tom, pelo amor de Maeve. Tanto a história com páginas extras quanto a história do Banshee nunca tinham sido publicadas no Brasil. A X-Men 110 também não foi republicada na Classic X-Men, é outra história em que quase nada acontece. Então vamos para Classic X-Men 17, de 1988, que republica a X-Men 111. As páginas extras também têm desenhos de Kieron Dwyer e são... Começamos com um flashback recapitulando o que aconteceu com o Fera desde que deixou os X-Men até se tornar um monstrão azul. Ele pega um jato dos Vingadores e vai até um circo. Aqui os 2 primeiros quadrinhos são novos, antes de ele dar de cara com os X-Men transformados em artistas de circo por Mesmero. Na história do Bolton, a gente vê como e por que Mesmero sequestrou os X-Men e os levou para o circo. Ele tentou fazer de Jean sua escrava sexual, mas quando ele viu que, mesmo com sua mente controlada, o poder da Fênix o impedia de tocá-la, Mesmero teve a ideia de colocar todos os X-Men sob seu domínio. O único que resistiu mais e teve que ser amarrado foi o Wolverine. Todo esse material está inédito no Brasil. Claro que a história clássica já saiu sem essas páginas extras. Classic X-Men 18, que republica a X-Men 112. As páginas extras são desenhadas por Kieron Dwyer e são... Tem essa página dupla aqui, com cada X-Men pensando sobre o que significa enfrentar Magneto, seu passado com ele, etc. Uma página extra da Jean enfrentando Magneto na sua base no vulcão. A história desenhada pelo Bolton é a primeira sem os roteiros do Claremont. Essa foi escrita por Joe Duffy. Jean decide passar um tempo sozinha, mas Wolverine, Noturno e Banshee vão atrás dela. Ela dá uma demonstração do seu poder, segurando toda a água de um lago sob as cabeças deles, mas a água acaba caindo e Jean precisa resgatar os amigos. Tudo inédito por aqui, menos, lógico, a história clássica contra o Magneto. Classic X-Men 19, que republica a X-Men 113. As páginas extras são desenhadas por Kieron Dwyer e vamos ver quais são.
Presos pela máquina de Magneto que restringe seus movimentos, os X-Men tentam resistir. 2 páginas extras do Magneto em seu asteroide se preparando para retornar à base vulcânica. A história com desenhos do Bolton volta a ser escrita por Chris Claremont. Magneto captura um velho líder nazista e tira umas férias no Rio de Janeiro. Lá, homens subordinados a esse nazista tentam matá-lo. É nessa história que o Claremont começa a plantar a ideia de que a vilania de Magneto era resultado de dores de cabeça causadas pelos seus poderes. A história com as páginas extras está inédita no Brasil. A do Magneto do Bolton foi publicada pela última vez em A Saga dos X-Men 11 também. Classic X-Men 20, que republica a X-Men 114. As páginas extras são do Kieron Dwyer e são 2 páginas extras com os X-Men sem o Fera e a Fênix chegando na Terra Selvagem após escapar da base de Magneto que veio abaixo. Aqui, o Fera conversa com o Capitão América numa base na Antártida para que venham resgatar ele e a Jean. Mais uma página do Ciclope na Terra Selvagem se perguntando por que não sente nada por achar que Jean tinha morrido. A história do Bolton é escrita por Joe Duffy. Tempestade enfrenta um empresário que transforma pessoas em zumbis usando compostos químicos. Tudo inédito no Brasil. Classic X-Men 21, que republica a X-Men 115, páginas extras por Kieron Dwyer, e são elas: 3 páginas da Jean sofrendo pela morte entre aspas do Scott e dos outros X-Men. Xavier sente sua dor. Aqueles melodramas do Claremont. Na história do Bolton, escrita pelo Claremont, a gente vê o que aconteceu com Colossus quando foi dar uma volta com 2 garotas de uma tribo da Terra Selvagem. Anos depois, ficaria implícito que ele teve um filho com uma delas. Tudo inédito no Brasil. Classic X-Men 22, que republica a X-Men 116, páginas extras do Kieron Dwyer. Vamos ver quais são. Nessa página, só os 3 primeiros quadrinhos são da história antiga. Aqui os 3 primeiros quadrinhos são novos. E na história do Bolton, Tempestade dá uma sumida após não conseguir salvar Garrock. Ela acaba salvando uma mulher em um lago e vai parar em outra dimensão. Ela se sente em casa com essa governante daquela realidade, mas decide voltar para os seus amigos. Tudo inédito no Brasil. Classic X-Men 23, que republica a X-Men 117, páginas extras do Kieron Dwyer. Vamos ver quais são as páginas. Na verdade, é só uma página, com os X-Men relaxando no barco em que foram resgatados e o Logan sofrendo pela Jean. E na história do Bolton, Noturno salva uma tripulante do navio japonês de se afogar e vai parar com ela numa ilha deserta, em que tem que salvá-la de um ritual de sacrifício. Tudo inédito no Brasil. Classic X-Men 24, que republica a X-Men 118, páginas extras de Kieron Dwyer. Vamos ver. Jean, em viagem à Grécia, tem sua bagagem roubada, mas recebe a ajuda de um misterioso rapaz. A história do Bolton também é sobre isso. A Jean se envolve com esse tal rapaz, sem saber que, na verdade, ele é Jason Wingard, o mestre mental, já planejando aí contra os X-Men. Material inédito no Brasil. Classic X-Men 25, que republica a X-Men 119, páginas extras de Kieron Dwyer. Tem essa splash page com o Moses Magnum caindo. Aqui o Magnum é capturado pelo Apocalipse, que oferece a ele grandes poderes, e o Magnum aceita. Tudo retcon, né? Nem existia Apocalipse ainda na época dessa história. E a gente vê uma cena dos X-Men no hospital esperando para ter notícias do Banshee, e a Misty não gosta de ver a sua amiga Colleen se envolvendo com o Ciclope tão cedo após a suposta morte da Jean. Na história do Bolton, Wolverine persegue um caçador. As páginas extras estão inéditas no Brasil. A história do Wolverine saiu aqui, Wolverine Antologia da Panini, de 2017. Classic X-Men 26, que republica a X-Men 120, páginas extras de Kieron Dwyer. James Hudson, agora sob o nome de Vindic, se prepara para enfrentar de novo os X-Men, agora junto com a Tropa Alpha. Nessas 2 páginas, a Jean conversa com Moira na Ilha Muir de novo sobre a suposta morte dos X-Men. Na história do Bolton, Wolverine, Banshee, Noturno e Ciclope estão bebendo no bar do Harry. Logan e Sean contam uma história incomum do seu passado.
Tudo inédito até agora por aqui. Classic X-Men 27, que republica a X-Men 121, páginas extras por Kieron Dwyer. Nessa página aqui, o governo canadense lida com as implicações de o Departamento H estar atacando os X-Men. O embaixador do Japão no Canadá defende os X-Men por terem evitado a submersão do Japão. Aqui continuam os problemas diplomáticos. A embaixadora dos Estados Unidos no Canadá também se intromete na história. E tem uma página de epílogo, com a tropa alfa vendo o carro de onde Wolverine fugiu e o primeiro-ministro dando uma bronca no Vindix pelos conflitos internacionais que a briga com os X-Men causou. A história do Bolton tem roteiro da Ann Nocenti. Jean, Ciclope e Wolverine vão investigar umas criaturas demoníacas. Jean e Logan ficam presos em um lugar confinado junto com os monstros. A Jean quer sair dali, mas o Logan está se divertindo como nunca. Tudo inédito no Brasil. A partir da Classic X-Men 28 não teve mais páginas extras nas histórias. Eu vou falar agora só das histórias menores do John Bolton e depois outros artistas. A da edição 28 é escrita pela Ann Nocenti. Os X-Men vão a uma festa fantasia separados e fantasiados para que ninguém saiba quem é quem. Mas um dos convidados planeja cometer um assassinato. História inédita no Brasil. Classic X-Men 29, de 1989. A história extra é escrita por Chris Claremont com desenhos de John Brigman. Tempestade leva Colossus de volta à União Soviética, onde ele reencontra seus pais e sua irmã Iliana. Mas antigos amigos o acusam de ter desertado e não ter ajudado seu povo na guerra contra o Afeganistão. Piotr vai preso, mas é libertado pelo coronel Vasrin, que permite que ele retorne aos Estados Unidos. História inédita no Brasil. Classic X-Men 30, história extra por Ann Nocenti e John Bolton. Damos um passeio pela mente insana do Arcade enquanto ele enfrenta traumas do passado no seu mundo do crime. História inédita no Brasil. Classic X-Men 31, história extra por Ann Nocenti e John Bolton. Xavier tá passando por momentos enfadonhos em Shi'ar. Lilandra pede a uma alienígena conhecida por ser uma encanadora, aquela que conserta coisas, para dar uma voltinha com ele. História inédita no Brasil. Classic X-Men 32, história extra por Ann Nocenti e John Bolton. Wolverine tem seus sentidos severamente abalados pelo ataque de Proteus. História inédita no Brasil. Classic X-Men 33, história extra por Ann Nocenti e John Bolton. Destrutor começa a ter alucinações, questiona sua vontade de ser um X-Men e pede para Lorna para os dois deixarem essa vida. História inédita no Brasil. Classic X-Men 34, história extra por Ann Nocenti e John Bolton. Uma garota atendente do Clube do Inferno questiona as roupas que é obrigada a usar e a degradação que permeia o ambiente. Mas enquanto isso, Jason Wingard e Emma Frost jogam um xadrez mental. Inédita no Brasil. Classic X-Men 35, história extra por Daryl Edelman no roteiro e John Bolton nos desenhos. Kitty Pryde sofre alucinações ao lidar com a dor de cabeça causada pelos seus recém-descobertos poderes mutantes. História inédita no Brasil. Classic X-Men 36, história extra por Fabian Nicieza nos roteiros e Mark Bright nos desenhos. Moira resolve clonar Proteus, seu filho morto, mas agora como uma pessoa normal. Banshee tenta dissuadi-la dessa ideia. Inédita no Brasil. Classic X-Men 37, história extra por Fabian Nicieza, roteiro e Rick Leonard, desenhos. Uma história solo da Cristal, com ela passeando por Nova York e conversando com amigos sobre preconceito, política e outros assuntos. Inédita no Brasil. Classic X-Men 38, história extra por Ann Nocenti e Kyle Baker. Outra história da Cristal. Um sinistro ascensorista aterroriza Allison, mas ela não vai deixar barato. Inédita no Brasil. Classic X-Men 39, história extra por Ann Nocenti e Jim Lee. É a primeira história do Jim Lee desenhando os X-Men. Um mutante poderoso e desorientado tenta falar com a Tempestade na rua, mas ela o ignora. Ele resolve se vingar e dá uma escolha para ela. Ele vai matar o Colossus ou o Wolverine, ela precisa decidir. Com peso no coração, ela escolhe o Logan, mas ele não morre no primeiro disparo de poder mutante do rapaz. Colossus consegue deter o mutante. O Wolverine tenta matá-lo, mas a Aurora o detém.
Última vez que essa história tinha sido publicada no Brasil, X-Men Gênese Mutante 2 da Panini, de 2014. Classic X-Men 40, história extra por Tom Orzechowski e Jim Fern. Noturno resolve ajudar uma artista de rua com necessidades especiais. História inédita no Brasil. Classic X-Men 41, história extra por Chris Claremont e Mike Collins. Uma história da infância do Ciclope e o envolvimento do Senhor Sinistro. Inédita no Brasil. Classic X-Men 42, história extra por Chris Claremont e Mike Collins. Continuação da história anterior do Ciclope. Inédita no Brasil. Classic X-Men 43, de 1990, história extra por Chris Claremont e Mike Collins. Uma história pós-morte da Fênix. Foi publicada em X-Men A Ascensão da Fênix também. E Classic X-Men 44, história extra por Innocent e Kieron Dwyer. Uma história da infância da vampira, inédita no Brasil. E nesse ônibus tem uma história da Marvel Fanfare 60, a história da vampira, por Innocent e Dave Ross. Essa história deveria ter saído na Classic X-Men 45, mas eles decidiram parar de publicar essas histórias extras na Classic X-Men, e ela acabou saindo na Marvel Fanfare. A partir da edição 45 de Classic X-Men, não foram mais publicadas essas histórias adicionais, só as histórias clássicas originais. Por isso, no ônibus, a gente vai até a edição 44. A revista Classic X-Men, que depois mudou de nome para X-Men Classic, continuou republicando histórias clássicas dos X-Men até a edição 110, quando foi cancelada. Olha, eu quero comprar esse ônibus. Eu não sei quando, mas eu quero ter, pelas curiosidades dessas alterações feitas nas histórias, que faz lembrar muito o que a Abril fazia aqui no Brasil. A gente reclama tanto da Abril adulterando as histórias, mas foi isso também que a Marvel fez aqui. Recontou a história dos X-Men do jeito que o Claremont queria, cortando e inserindo páginas e mudando diálogos. E eu quero ter também pelas histórias adicionais, principalmente essas com desenhos do John Bolton. Para quem já é fã de X-Men e acompanha, é um complemento muito legal. Fãs iniciantes podem ficar boiando um pouco, mas eu sempre insisto na ideia de que a gente vai juntando as peças e logo começa a entender melhor as coisas. Não precisa ficar com medo disso não. O Ônibus Clássicos X-Men está à venda na Amazon, vou deixar link na descrição. Se você comprar por esse link que está aqui na descrição, você ajuda o canal. Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem tem Epic Collection Surfista Prateado Liberdade, histórias clássicas do surfista em que ele finalmente rompe a barreira de Galactus e viaja por todo o universo. Depois tem Assistindo HQ Camelot 3000 parte 8, a saga dos X-Men, preview das edições 22, 23 e 24, e em breve a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Deadpool e Wolverine. Até lá!